Estamos de volta, intervalo rápido, assunto muito sério. Estamos falando aqui sobre o desenvolvimento de Sete Lagoas, principalmente sobre a administração em 2014. Milton já colocou aqui várias situações muito complicadas, a gente tentando entender o que realmente está acontecendo em Sete Lagoas. Segundo o Milton, pelo que eu tentei apurar aqui, é grande responsabilidade das secretarias que não estão sendo eficientes. Fabrício, você agora, como presidente da Câmara, vai ter um papel muito importante neste ano de 2015. Pelo que o Milton falou aqui, e você também, fica parecendo assim que nós temos a nossa casa aqui e a gente fez uma previsão de que a gente ganhava R$1.000, mas só que alguém ficou desempregado, o outro não foi trabalhar e recebeu menos, nós recebemos aí R$400 mais ou menos por mês. E agora, como é que nós vamos fazer? Só que nós tínhamos uma viagem marcada, né? A gente tinha a escola do menino que ia estudar numa escola melhor, né? A gente estava pensando em comprar um carro novo. E aí, o que nós vamos fazer agora? A gente tinha 1.000, então só tem 400. Se fosse na sua casa, você ia fazer o quê? Reformular o planejamento. Aconteceu Não, peraí, mas reformular é uma coisa, mas só que eu quero saber, o carro andando com o pneu furado, você tem que trocar ele. O problema, eu ouvindo o Milton Martins aqui, eu percebo que a forma do Milton expor é muito clara, é muito objetiva. E o que o Milton acabou de dizer aqui é uma leitura institucional. A Câmara vê isso. Nós, vereadores, percebemos isso. E quando eu digo que a Câmara não está de braço cruzado, Santiago, é porque a posição que o Milton hoje, aqui agora acabou de dizer, é muito clara e ela é de comum acordo, no mínimo, na questão da visão da grande maioria dos vereadores. Então, quando eu ouço o Milton dizer a respeito de mudança de secretariado, isso tem que acontecer ontem. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, nessa reunião que nós estávamos participando, eu falei, o Milton disse, outros vereadores também falaram. Vou usar o seu exemplo. Eu estou no carro com você com o pneu furado, o carro está andando, a gente precisa trocar. E eu não tenho a informação necessária de que o pneu está furado. Mas está furado e precisa ser feito. Ou seja... Você querendo andar rápido e o carro não anda. E não vai sair do lugar. Muito possível. Vai sair, mas vai dar um trabalho danado. E vai arregaçar com a roda toda e você não vai chegar onde você precisa. O resultado não vai ser aquele que a gente esperava. Eu gosto do exemplo porque ele exemplifica o que pode acontecer com a nossa cidade. É verdade. Né? Porque é muito sério quando você vê, por exemplo, o Márcio assumiu, a Prefeitura de Sete Lagoas tinha uma dívida enorme, não conseguia fazer nada, fez um financiamento no governo federal para pagar em 30 anos, tá, tudo bem. Resolveu de partes ali o problema, nós podemos pegar empréstimos e tal. Falou-se muito dos empréstimos, né, da questão do poder de endividamento da cidade. Mas só que, como vocês estão falando aí, se estamos gastando mais, né, do que nós recebemos, e com esse monte de obra, quer dizer, qualquer obra nova que se anuncie na cidade, eu vou ficar preocupado. Sim. Né? Porque acho que, pela primeira coisa, vamos terminar o que está aí, né? Segundo, vamos ajeitar a casa, vamos saber se a gente consegue pagar todo mundo certinho, se a coisa consegue andar. Porque eu acho que a nível de governo federal, nós já vamos ter já uma situação diferente a partir de 1º de janeiro, né? Lógico. Então, eu só quero complementar o que eu estava dizendo, Santiago, porque vai de encontro exatamente tudo que você acabou de dizer. Nós tivemos hoje uma informação extraoficial de que, a partir de janeiro, o quadro de contratados e de cargos de confiança da Prefeitura vai sofrer um corte, um desligamento, a fim de buscar uma otimização financeira. Isso já é bom. Positivo. Isso é muito bom. Porque... Deixa eu deixar uma brechinha para você aqui. Por exemplo, nós chamamos um secretário, a brecha que precisa ser, e vai nas encontros falando. Nós chamamos um secretário na semana... Como é que chama na secretário, Câmara? Nós convocamos Tribuna. Um funcionário... Você pede a palavra, uma parte. Uma parte. Nós chamamos um funcionário lá de Montes Claros, que você citou bem. Ele foi lá, ele me falou assim, eu estava na fase 1, aí me passaram para a fase 2. Aí depois não sei por que me passaram para a fase 3. Eu falei, peraí. Me responde bem, que eu perguntei qual era o salário dele. Aí ele me disse, eu não sei por que me passaram para a fase 3. Aí peraí, ele deve ter entrado ganhando 2, porque ele não,
Aí depois passaram ele para 5, depois ele passaram ele para 8. Então você falou aí, houve uma farra. Essa farra não foi culpa da Câmara, mas ela agora foi visto pela Câmara, porque nós estamos fiscalizando. E foi na atitude da fiscalização que nós comprovamos isso. Aí quer dizer, ele entrou numa farra. Aí onde ele está falando aqui, ele precisa mexer na administração. Porque, na verdade, ele não fez uma reforma, o pessoal precisa entender isso, que ele pediu 50 funcionários, não. Era gradativo de acordo com o que a cidade fosse arrecadando, e era gradativo 2013, 2014, 2015. Como é que uma pessoa passa da fase 1? Aí eu peguei e falei assim, é engraçado, ele já está na fase 3, porque ele é amigo do prefeito, mas o funcionarista está na fase 0. E essa é o retrato. Só fazendo essa observação, que é a linha que ele vai... Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu apenas tenho uma coisa que eu defendo fielmente o Márcio Reinaldo, quando ele pediu que precisava de aumentar o quadro de funcionários, precisava de colocar profissionais de qualidade, como eu sei que ele tem lá um funcionário, por exemplo, que ele trouxe de Brasília, que é um espetáculo de funcionário, entendeu? Por quê? Precisa de gente competente para uma cidade de 250 mil habitantes, com esse monte de obras que tem aí, que as coisas estão acontecendo, e com possibilidades de buscar recursos para a cidade. Márcio Reinaldo tem uma visão lá de capital, né? Capital. Eu acho que ele está certíssimo nesse ponto. Agora, essa questão administrativa, eu também concordo com você que tem, né? Nós temos quantos funcionários na prefeitura? Você sabe? Nunca tem um número real. Na verdade, fala 7.500, fala aí. De alto escalão, nós temos quantos? Essa é a grande caixa preta. Então, assim, nós temos que saber quantos que nós temos do alto escalão. Quem são eles? Onde que eles trabalham? Quanto que eles ganham? Qual que eles ganham de comissão? Tem gente que tem funcionário aqui, depois ganha um pouco ali, outro ali, quer dizer, isso também soma, né? Depois o dinheiro do caixa sai para pagar. Né? Então, assim, eu acho que isso, para mim, na verdade, assim, no todo de uma cidade de 250 mil habitantes, é pequenininho demais. Eu nem preocuparia muito com isso. Só que nós chegamos na situação muito chata de estar gastando mais do que ganha e não estar conseguindo receber o que foi previsto, né? Não, então eu acho que é muito sério. Eu vou pegar um gancho no que você disse, né? Que você defende o prefeito em função, inclusive, de uma pessoa que você conhece, que ele trouxe, que é super competente. Em nenhum momento, a gente tem que deixar isso aqui claro, a Câmara em nenhum momento trabalhou contra os projetos de crescimento da cidade. Isso não existiu. Muito pelo contrário, nós também concordamos e avalizamos o prefeito em todas as decisões que ele tomou no que diz respeito ao crescimento, infraestrutura, a todas as obras que precisavam ser feitas. Só que o que nós estamos dizendo aqui, Santiago, é a questão de planejamento. Ou seja, você acabou de dizer, se entra X, tem que sair X com uma redução ainda, para sobrar. Só que, você citou, teve a questão da dívida que ele herdou, que teve que fazer negociação de 30 milhões, teve outras questões também que ele acabou tendo que abarcar. As questões do dinheiro federal que deveria de vir não veio, em função e ele teve que bancar com o dinheiro da prefeitura. A questão da contrapartida das obras, que ele quer manter as obras e tem que entrar com o dinheiro da prefeitura. A UPA é um bom exemplo. A UPA hoje custa para o município cerca de 1,5 milhão, 1,2 milhões por mês. E parte desse custo seria do governo federal e parte do governo estadual. Isso não está acontecendo. Aí, óbvio, nós, representantes do povo, nós não queremos que feche a UPA, de forma nenhuma. Claro. Mas a gente também tem que entender... E hoje até ameaçou isso. Ou seja, a gente não está aqui... o papel da Câmara em momento nenhum é o que joga pedra e esconde a mão. Não é isso, porque pode parecer, né? De repente, eu não sei, as pessoas podem estar nos assistindo e estar percebendo em cima do debate que está sendo feito e criado aqui. Mas a gente tem que deixar claro que os benefícios estão acontecendo, muitos, quase que a sua grande maioria das obras que estão acontecendo são obras que foram herdadas de administrações anteriores e que não podem continuar como o próprio prédio da Câmara estava parado há muitos anos. Ou seja, nós entendemos isso. Não, eu concordo com você, mas só que é o seguinte, é importantíssimo que tenha-se o planejamento também de obras, porque senão vai acontecer o seguinte, daqui a pouco fala, por exemplo, essa semana anunciou que são 6 milhões para a construção do prédio da Câmara. Aí daqui a pouquinho falar, mais tantos milhões para a construção não sei o quê. Mas tanto, quer dizer, isso não estando planejado, toda hora que
pinta uma obra nova, alguma coisa, vai passar a fazer parte do sistema todo, e a contrapartida, o dinheiro sai de onde? Sai dos cofres. Mas olha só, né? a questão... E se a arrecadação não está chegando... Na sua ilustração, figura de linguagem que você fez do carro, eu te respondi objetivamente falando. Você me perguntou o que está faltando? Eu te respondi o quê? Planejamento. Tudo gira em torno do planejamento, Santiago. Se eu quero chegar se eu quero colocar a cidade dentro de um patamar onde hoje nós estamos no colar metropolitano, somos a menina dos olhos do Estado, no fator logístico, estamos posicionados estrategicamente no mapa mineiro, de uma forma que poucas cidades do Estado estão. Somos vistos, somos cobiçados, vários investimentos querem vir para Sete Lagoas, mas o planejamento... Como que é a atuação dos vereadores nas fiscalizações na Secretaria de Planejamento? Bom, o que tem sido feito? Pode? Não, eu vou só fazer uma contribuição. Todas as secretarias da Prefeitura, todas, sem exceção. E aqui o Milton vai te responder, ele já pediu, com referência à Secretaria de Planejamento. Mas eu posso te assegurar uma coisa. Todas as secretarias da Prefeitura, na sua grande maioria, pelo menos já foram, no mínimo, convocadas a estarem na Câmara para poder prestar esclarecimentos. E quando eu disse aqui anteriormente que nós já, de certa forma, deixamos muito claro para todo secretariado que qualquer projeto que for enviado, se ele não for completo e sem regime de urgência, eles não vão ter condições de nós avaliarmos. Ou seja, Santiago, são muitos problemas e nós não estamos passivos dessas situações que estão acontecendo na cidade. Muito pelo contrário, nós percebemos a gravidade da situação, e justamente por percebermos é que nós acendemos a luz amarela. Antes de chegar no problema final, que é a luz vermelha, que pode explodir em uma situação infinitamente pior e quem sabe até sem solução, nós estamos acendendo a luz amarela agora e falando, daqui para frente é assim. Qualquer projeto oferecido ao plano de estudo executivo do legislativo tem que vir completo e sem regime de urgência. Isso já foi um aviso? Já é um aviso. Sim, isso precisa ser feito. Isso foi feito já para... Sim, hoje bom, o secretário... Foi feito verbalmente para o prefeito. Sim, os secretários que participaram das últimas audiências públicas, os responsáveis e representantes das secretarias que estiveram conosco na Câmara, estão sabendo, e agora estão sabendo oficialmente aqui através do seu canal. Que bom. Por que a gente está falando isso? Isso é o mínimo que a Câmara precisa exigir. Lógico. Nós precisamos conhecer os projetos. Então, as obras têm que acontecer, concordo. As coisas têm que andar, concordo. Tem muita gente que está na prefeitura, muito funcionário bom de serviço, e que talvez falta oportunidade para esse funcionário mostrar a capacidade dele, concordo. Agora, aquilo que eu disse aqui também tem que ser feito, que foi anunciado pelo próprio secretário de administração, o senhor Francis Henrique. Hoje ele anunciou que a partir de janeiro vão acontecer desligamentos de cargos de confiança e de alguns contratados que exercem posições estratégicas na administração. Isso precisa ser feito. Ou seja, vou te passar aqui um segundinho. Isso precisa ser feito porque nós estamos tratando, Santiago, de questões financeiras. O que entra não pode ser, enxugar, o que sai, quer dizer, não pode ser maior do que entra. Nós temos que ter uma vida financeira saudável. Isso é muito sério. Então, vou passar para o Milton agora, mas o que eu queria deixar claro para todo mundo que está nos assistindo é: a Câmara está preocupada com todos os processos, mas preocupada mesmo. Porque uma coisa é falar, outra coisa é ter ação em cima dessa situação. E as ações estão sendo tomadas. Todas as comissões estão com a luz amarela acesa. Nós estamos atentos. Os projetos que chegam com urgência e que falta documento não tem condições. Existe alguma comissão nesse sentido da comissão? Tem várias. Não, mas eu estou dizendo especificamente na Secretaria de Planejamento. Não. As comissões da Casa, Santiago, elas não podem versar exclusivamente sobre uma secretaria municipal. Todas. Elas abordam assuntos que são relevantes a cada secretaria. Planejamento da cidade. Sim, mas tem a secretaria. Vou te citar algumas. Eu estou como presidente da Comissão de Assuntos Administrativos Municipais. Então, esbarra o planejamento nela. Segundo a secretaria que eu faço parte, eu acho que o Milton também faz, que é a Secretaria de
Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Você não está não, né, Nessa? Eu estou, Renato Gomes e o Gonzaga. Esbarra nela. E uma secretaria que é o FIP geral de todas as secretarias do setor público, que é a Secretaria de Legislação e Justiça, que é o funil, passa primeiro por ela, para depois ser distribuído para as outras secretarias. E é preciso entender nessa questão, só colocando para ele, porque é o seguinte, a Câmara, por exemplo, tem vereadores que não concordam, mas, por exemplo, entrou os 14 milhões, aí a Câmara começou a ser mais criteriosa, porque é claro que no primeiro ano de mandato do prefeito, até mesmo para não se travar o processo, porque ele pegou um processo já que estava devendo, então a Câmara achou por melhor dar aquela lei delegada para que ele tivesse aquela habilidade. Mas tem que entender que aquela lei delegada não está até hoje, não. Ela findou-se. No ano passado ela findou-se. Então hoje tudo que ele precisa pedir à Câmara. Quando a Câmara começou a ser, e tem que ser criteriosa nessas comissões, eles quiseram o quê? Vai faltar água, está faltando água na cidade. A culpa é da Câmara que não libera os 14 milhões. Mas só que da minha parte e de alguns outros foram falados, olha, se o SAI ele vende água, ele tem a obrigação de ter caixa para pagar a contrapartida, porque o financiamento era contrapartida. A Câmara, fazendo o papel dela para não faltar água na cidade, claro que alguns vereadores não concordaram, mas a maioria concordou, aprovou o financiamento de 14 milhões. O que aconteceu? Esbarrou no Banco do Brasil. O Banco do Brasil disse não. Quer dizer, a Câmara ela tem feito, porque se Sete Lagoas está faltando água, já tem tantos milhões em andamento, e aí precisa se liberar o processo para que não faltasse água para a cidade. A Câmara fez o papel dela, mas agora cabe a Câmara cobrar, e aí que eu falo, na hora que o secretário vai buscar dinheiro, ele vai rindo na casa, ele tem um sabor, né? Mas já tinha um secretário que tinha medo de ir na casa numa audiência pública, e não ia, fugia da audiência pública. Por quê? Porque ele sabia que na audiência pública ele ia ser questionado. E aí nós começamos a convocar, aí ficaram, vocês não podem convocar, vocês têm que convidar. Peraí, na hora de dar financiamento nós podemos. Na hora de convocar ficava na frescura, desculpa a sinceridade, se era convocar ou convidar. Aí eu falava assim, então convoca e convida. Faz os dois convites de uma vez, que aí ele não tem como fugir. E aí aconteceu sim de muitos secretários não quererem ir para a Câmara para prestar contas. Então a Câmara começou a ficar, se juntar mais e dizer, ora, se eles não vêm aqui. Aí na hora da reunião da LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, nós fomos ver o seguinte, por exemplo, Secretaria de Obras. Secretaria de Obras falou, olha, 1 milhão que vocês estão me liberando não dá nem para fazer os asfaltamentos de Sete Lagoas. Peraí, como é que a Secretaria de Obras fica? Por que eu estou dizendo isso? Porque, aquilo que eu te falei, estão contando só com o que é financiável. E a outra leitura que o Fabrício bem, contaram muito com uma eleição que poderia não acontecer. Você lembra a situação de Aécio Neves? Aécio Neves ia bem, até que os professores resolveram lembrar-lhe da fala. Eu não preciso dos professores. Até que os professores resolveram relembrar aquela questão da Lei 100. E aí foi um desatino. E eu acho que a administração daqui ela ficou um pouco tranquila. Né? Ganha em Brasília, de repente nós ganhamos aqui no Estado. E ela esqueceu de fazer uma leitura de um processo político que, 2013 ela herdou dívida, 2014 estava preparando para a eleição. Então eu acho que, aquilo que eu te falei, houve um desastre neles. E é claro que quando nós começamos agora, que é a nossa parte agora, não teria como fazer em 2013, tem que ser em 2014, fiscalizar os atos de 2013. Quando nós começamos a fiscalizar, e aí pôr o pé no freio, como ele falou, acender a luz amarela, dizer, não, agora aqui não libera mais dinheiro, aqui não pode fazer. Aí eles começaram também a endurecer o jogo. Tipo assim, a Câmara não liberar, nós colocamos para o povo que não está acontecendo, porque a Câmara não está liberando. Então a Câmara teve o equilíbrio de liberar o que era necessário, de estudar mais criteriosamente, e aí é o papel de quem às vezes se coloca como não oposição, mas de um certo processo oposição. Então tem que começar, e isso é que é interessante na Câmara, um equilíbrio. De repente, aquilo que eu falei, o pastor Fabrício já é mais tranquilo administrativamente, porque ele é formado em administração. O Milton já é mais
criterioso naquela questão, mas também já é mais contundente na sua fala, fiscalizador. Aí citou que o Gonzaga, que sempre alerta como bancário, como contador, tributarista, que alerta. O Dalto também, que entende da área, começa a alertar. Mas em contrapartida, né, os outros vereadores que são mais, não, acreditam que o prefeito vai bem, né? Então eles têm que ter... Ô Milton, só uma dúvida aqui. A maioria das obras, o dinheiro vem como financiamento, né? Claro. E o pagamento? Esse é um grande contexto. A lei diz que o município pode endividar-se 110%. Legal. Mas aí nós temos que estudar, eu aprendi isso com o Martino, o que é prudencial, o que é ético, o que é moral. Então o processo ele precisa passar por equilíbrio. É legal, 110%. Mas não chegou-se, me parece que a 60% disso que poderia endividar. Mas devido à baixa arrecadação, então a Câmara resolveu pôr um pé no freio. Ora, como é que eu vou endividar 110% se eu estou num declínio de arrecadação? E aí vou ser mais claro. Por exemplo, o secretário hoje, ele disse que o IPTU arrecadou-se mais, mas os encargos federais arrecadou-se menos, ou seja, muitos deles nem foram repassados por questão de ano político. Peraí, mas na administração isso já não tinha que sido levado em consideração? Então é aquilo que eu falei, foi otimista demais, acreditou demais e acabando que não aconteceu. A Aécio não ganhou, o governo de Minas não ganhou, ficamos agora no embate com o governo todo PT, tá, mas o Márcio Reinaldo tem uma boa agilidade. Tá, mas ele está aqui em Sete Lagoas, esqueceu que ele já perdeu um pouco do contato de lá, porque lá também em Brasília muitos são novatos e todos querem uma fatia do queijo. E nós não temos representante agora a nível federal. Como que vai ficar isso? Será que o Márcio vai continuar com o mesmo relacionamento de entrar, bater na porta do governo Dilma e entrar para a sala e tomar um café? Então nós tínhamos que ter pensado nisso. Eu acho que não houve um plano B. Eu penso, a minha forma de nesse ponto eu acho que existe o plano B, apenas estourou um pouco aí esse 2014, que foi um ano muito complicado com essa questão de Copa do Mundo e eleição, as coisas se perderam um pouco, né? Mas eu acho que a Ciranda pode encaixar novamente. Claro. Vocês vão ser muito importantes nesse processo. Hoje, né? Eu repito aquilo que eu falei com você. Eu acho o Márcio Reinaldo um político sensacional, como prefeito Sete Lagoas tem que aproveitar, né? E nós precisamos fazer a coisa encaixar novamente, né? E agora, o que eu falo é o seguinte, o cidadão na rua está preocupado, gente. Mas aí é o plano B. Por exemplo, hoje um vereador levantou um processo que pode se acontecer, me parece que baseado, foi até o vereador Caramelo, ele foi muito interessante na fala dele. Olha, eu estava estudando alguma coisa de outra cidade, que a questão do 13º, ela poderia ter se resolvido por uma outra situação. Eu até não guardei bem a situação. E aí ele disse, olha, inclusive eu falei com um grande jurista, o jurista... Quer dizer, essas questões, quando viu, e isso nós já tínhamos visto... Provisória. Medida provisória, isso mesmo. Isso poderia ter acontecido quando nós acendemos a luz, e aí grande parte dos vereadores começaram a acender essa luz amarela. Não foi agora, não. Ela começou ali em agosto, bem depois da Copa, porque já era noticiado que a Copa poderia trazer um problema no Brasil. E aí vamos entender, crise de insegurança, crise disso é mundial e é muito mais reflexo no Brasil também. Agora, nós não podemos dizer que o reflexo é do mundo, que o reflexo e não cuidar da nossa casa. Por quê? Porque quem está sentindo na pele somos nós. Pois é, mas aí o que preocupa muito para 2015, essa situação que começou aí, né, de certa forma, com o Petrolão, veio se desenrolando, agora parece que todas as licitações do governo federal têm falcatrua, né? A maioria, 800 e tantos aí. Isso vai chegar em Sete Lagoas? Isso preocupa para vocês da Câmara? Porque vocês têm um papel de fiscalizar. Eu vou fazer só uma ligação nessa pergunta com a sua colocação anterior no que diz respeito aos empréstimos que foram feitos, né? Você fez uma ligação muito à questão do pagamento. Eu acho que a gente tem que ressaltar aqui que a grande maioria desses empréstimos que foram firmados, eles têm uma carência. Ou seja, o pagamento não deve acontecer ainda na gestão atual. O que nos preocupa também, porque de certa forma vai comprometer, engessar a gestão de futuros prefeitos.
E eu aqui não estou fazendo de defesa de causa nenhuma, porque eu não sou candidato a prefeito, eu estou fazendo uma leitura em cima dos empréstimos que foram feitos. Então, quando nós acendemos essa luz amarela na Câmara, foi justamente pensando na gestão política e pública do nosso município daqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 anos. Porque nenhum planejamento no que diz respeito à questão pública pode ser feito olhando a médio prazo, que médio prazo hoje, para a gestão pública, é no mínimo 20 anos. Nós temos que enxergar Sete Lagoas e ter as nossas práticas políticas pensando daqui 50 anos. Então, é muito sério, a gente precisa rever essa questão. Por isso a luz acesa foi acesa e a nossa posição foi tomada. Porque não se trata apenas da boca para fora. No que diz respeito à questão do petrolão, a todas essas denúncias que estão acontecendo, eu acho que vai atingir Sete Lagoas na questão moral. Nós temos que implementar aqui uma velocidade, um trabalho e uma fiscalização maior em todos os setores, não só públicos, mas também das questões das licitações de empresas privadas. Porque nós estamos, obviamente, discutindo, você pontuou aqui uma questão macro, mas que chama atenção para a questão micro. Ou seja, nós somos muito pequenos perto dessa discussão, mas ela também cabe. É importante o telespectador entender que, pelo que a gente observou, é um esquema que vem de cima para baixo, né? Quer dizer, já lá em cima já sabe para onde que o dinheiro vai, quem que vai operar aquilo. Um organograma, o negócio então, quer dizer, se a prefeitura lá for aceitar a verba, ela parece que já tem que concordar com o que está lá em cima, senão ela não recebe a verba. Sim. É uma coisa que meio imposta, não sei, parece que é por aí. Ou acordada. Ou acordada. Isso parece que isso é provado, a contas abertas, aquelas ONGs hoje que estão atuantes, e a gente está entendendo que esse processo é interessantíssimo. Né? Eu falo até naquela época da movimentação, que o povo foi para a rua, e depois essas ONGs que estão aí, elas têm mostrado que o dinheiro ele sai, vamos dizer assim, se ele sai de 10 milhões, ele chega de 2 milhões. Então o que se perde no caminho é muito. E aí, aquilo que a gente fala, vamos entender o processo, igual eu te falei, que Sete Lagoas, por exemplo, eu lembro quando João Carlos, eu era pré-candidato ainda na outra eleição, João Carlos falou comigo assim: Milton, você é contra o progresso? Eu disse para ele assim: não, eu sou a favor da alicerce ser bem feito. E Sete Lagoas teve algo que aconteceu, eu acompanhei muito Betim, igual Betim, cresceu-se muito na área industrial, saiu daquela vocação siderurgia para a área, vamos dizer, metalurgia. Ela não definiu uma vocação, se ela tinha uma vocação cultural, turística ou uma vocação industrial, mas ela investiu no setor industrial, quer dizer, aceitou. E eu te falei da grande problema que foi a Ambev, que hoje, se você for levantar para a Ambev, ela dá lucro? Talvez só na área de mão de obra, porque imposto não dá, pelo que ela tira de Sete Lagoas, que é o bem maior que a água. Então, assim, foram gestões mal preparadas que chegou na gestão agora. Só que agora nós não podemos sentar na cadeira e dizer assim: não tem estrutura no bairro Montreal para passar as carretas, cruza o braço. Não tem estrutura. Não, agora tem que buscar estrutura. E o investimento, igual nós vimos aí, que era do governo estadual, que estava na mão do partido que estava junto com o PP, que inclusive até o dia final do mês agora é o Alberto Pinto Coelho, que é do PP. Nada foi liberado para Sete Lagoas. Nós vimos a catástrofe que foi na questão da própria estiva, do asfaltamento, que não vai sair. Foi falado na LOA, juntamente com o secretário de obra, não tem como sair, nem até perto do aterro sanitário, que é obrigatório, está saindo até agora por uma questão aí judicial, uma pendência com a empresa lá. Então o que acontece? Aí nós temos que entender que Sete Lagoas cresceu demais, e aí, seguindo a tendência de outra cidade, a insegurança cresceu. Nós estamos vendo aí, igual você falou, crimes que nós nunca vimos, estamos vendo. Eu vi em São Paulo, lá hoje está virando moda de pessoas que matam mais de 40, já apareceu mais 2 matando. Você imagina que hora que virar isso? Parece que a pessoa matou 10 e ele já quer aumentar para 40 para ele ficar famoso. E isso está virando em Sete Lagoas. De matar, de pôr, igual aconteceu na Serra, de queimar, coisa que nós não vimos em Sete Lagoas. E esse crescimento sem estrutura, ele foi prejudicial. Agora, se financeiramente o município não se reorganizar
E aí hoje ficou bem claro isso para o prefeito. Prefeito, está na hora de o senhor sentar aqui dentro, ver qual secretário é bom e buscar outros melhores. Não entende de onde vem, de onde venha, mas precisa. Por exemplo, eu faço aqui uma crítica construtiva. Nós fizemos lá na época uma reforma para a Secretaria de Trânsito. E foi nos falado que viria, eu posso dizer que isso foi falado, que viria um engenheiro da BH Trans para se fazer um estudo de impacto do trânsito. Não veio. Respeitando o coronel, que é uma pessoa, mas não é um profissional na área trânsito. Ele pode ser um profissional na área segurança, ele pode ser um profissional, um secretário. E aí o Fabrício falou uma coisa bem, tem muito funcionário bom, que eu tenho certeza. E aí eu só termino dizendo, inclusive na audiência pública, em vez do secretário ir, ele manda um funcionário bom. Aí um dia eu falei, não vou ouvir o funcionário bom, eu quero ouvir o secretário. Porque na hora de receber o salário é o secretário, na hora de dar informação é o funcionário bom. Então transforma o funcionário bom no secretário. Isso. E nós sabemos que tem. Pode fazer isso. Só contribuindo aqui, uma parte, vereador. Pode ficar à vontade. Santiago, existe uma máxima que fala que a gerência, ela um dia pode acabar sendo ingerenciada. Só que essa máxima, ela só pode continuar como uma possibilidade estatística, ela não pode acontecer, não. A gerência, ela tem que ter princípios para a coisa acontecer. Então, quando eu ouço o Milton falar a questão da segurança, você pontuou também, eu tenho laços próximos, né, na minha família, de pessoas que estão trabalhando nas altas patentes da Polícia Militar. E o que a gente percebe é que existe hoje, nós estamos trabalhando nós estamos nos organizando, olha só a questão da gerência ingerenciada. Nós estamos trabalhando hoje a questão de treinar, de equipar, de melhorar, de trazer profissionais da própria Polícia Militar, enfim, de outras forças ligadas à questão da segurança, em cima de uma questão que já é monitorada, praticada e exercida, que é o crime organizado, que já está anos-luz à frente da nossa questão de segurança pública. Eles têm hoje, eu participei de um seminário de segurança pública, onde a pessoa que estava palestrando falou, nós temos que fazer a coisa acontecer tão rápida, porque senão daqui a um tempo nós vamos ter que contratar alguém do crime organizado para poder ensinar como é que eles trabalham. Está entendendo? Olha só a que ponto que nós chegamos. Agora, nós também temos que reconhecer algumas coisas que foram feitas aqui. E isso tem que ser louvado. Porque foram instaladas aí, em alguns pontos da cidade, os portais. Isso é muito bom. Ou seja, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e por aí vai, as entidades, né, os responsáveis por nos oferecer segurança, de certa forma, eles estão sendo abastecidos. Agora você vai ter essa arma aqui que você não tinha antes. Agora você vai ter essa possibilidade aqui que você não tinha antes. Isso é válido. Só que nós estamos lidando com situações, pela questão da cidade estar bem localizada, pelos olhares estarem sempre voltados para cá, nós estamos lidando com crimes que antes não aconteciam. A gente está acostumado a ver isso na televisão. Aqui não. Então, quer dizer, nós temos que buscar. O vereador Douglas Mello, agora eleito deputado, ele sempre carregou essa bandeira da segurança e não pode ser diferente agora, ou seja, ele sabe da responsabilidade que ele tem. E nós estamos aqui para poder, de certa forma, darmos um encalço para ele poder continuar nessa linha e tentar melhorar essa questão da segurança pública, que apesar de não ser responsabilidade do município, ela tem que caminhar junto com o Estado, que, por sua vez, tem a obrigação de nos oferecer segurança. Então, voltamos lá atrás, quando você fez aquela colocação, eu te respondi: planejamento. Nós precisamos hoje fazer uma linha de planejamento altruísta. Nós temos que fazer uma leitura geral da cidade, né? O Milton falou muito bem. Se a gente for começar a falar sobre política de segurança pública aqui, nós vamos ficar até amanhã. Se a gente for falar sobre questão de ingerência do setor financeiro, seja municipal, estadual, federal, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Ou seja, o que a gente precisa fazer é um planejamento. E eu estou sendo muito retórico aqui na questão do planejamento, porque nós lá na casa estamos fazendo um planejamento para 2015, 2016. Se tiver que errar, nós vamos errar. Mas os erros vão ser dentro daquilo que a gente não
vislumbrou dentro do planejamento e vai gerar um impacto mínimo, porque a gente está tentando fazer um planejamento para as coisas acontecerem. Deixa eu te dar um exemplo, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, sai de Belo Horizonte e vai até Lagoa Santa. Ou melhor, vai de Belo Horizonte até Pedro Leopoldo. Tudo embargou em Pedro Leopoldo. Aí nós viramos uma cidade metalúrgica, nós fizemos uma cidade de Iveco, uma cidade de Ambev, e que ficou empacado lá. Aí faltou uma negociação. Eu digo que Lagoa Santa, eu acompanhei a história da Lagoa Santa, ela é uma vocação turística e negócio, e ela voltou para ali, hotéis, e cresceu. Você vai em Lagoa Santa hoje, você desconhece a realidade da Lagoa Santa, e não tem a estrutura e a beleza de Sete Lagoas. Então, aí pega o aeroporto, a hora que você chega ali, um Deus nos acuda, de Pedro Leopoldo para cá, você não chega em Sete Lagoas. É melhor você voltar dentro de Belo Horizonte e pegar a 040, que já está entulhada a 040. Então nós vamos que entender a vocação de Sete Lagoas, vamos entender a beleza de Sete Lagoas, vamos entender a questão da estrutura de Sete Lagoas. Mas quando você chega dentro de Sete Lagoas, você desanima. Você tem uma Castelo Branco estragada. Não, Milton, nosso tempo tá pouco para isso. Nosso tempo já estourou, não vamos desanimar, não. Não, mas vamos. Não vamos desanimar, isso não, tem solução. Muita coisa boa foi feita. Mas tem solução. Na questão, por exemplo, da segurança, esse ano a gente teve boas notícias, né? O prefeito atuou muito aí, né? Nós vamos ter nosso batalhão aqui também, né? Então assim, nós não podemos desanimar também, não é desanimar. Eu digo construir assim, a linha verde aí, mas se nós começarmos aí que eu estou te falando, e tem que dar as mãos agora, nós temos um governo do estado PT, então é isso que eu quero falar, planejar, reunir, começar a cobrar, por exemplo, nós vamos já ter o pedágio da 040. Então, se nós temos o pedágio da 040, então nós já vamos ter uma 040 melhor até Sete Lagoas. Aí vamos começar a cobrar essa obra que vem do aeroporto para cá. Porque aí eu começo a dar estrutura para Sete Lagoas. O empresário quer vir para Sete Lagoas. É isso que eu quero que você entenda. As belezas naturais de Sete Lagoas não vão sumir, estão aí para acolher o turista. E aí que é a beleza agora. Por isso que eu te falei, nada de problema para mim hoje tem que ser solução. E a solução é bem amanhã. E as lagoas estão praticamente reformadas. Pronto, aí eu vou falar dessa beleza. Vamos ter um teleférico aí, quem sabe. E a questão, por exemplo, dessa que ele falou aqui, dessa questão, é bonita. Então, se nós começarmos aí, realmente, a tornar isto real, aí nós damos uma reanimada em Sete Lagoas. Nós não podemos ficar perdidos nessa situação. Que aí eu vou chamar a responsabilidade e tem que dar o mérito. Eu estou vendo que isso está acontecendo. Só que nós não podemos fazer isso, e aí a Câmara fez bem o papel. Quero voltar no início do Câmara e não perder ao longo. Ela blecou. Por quê? Se a arrecadação caiu, se nós já estamos com índice, vamos dizer com índice de endividamento de 110, nós estamos 60%, 70%. Ainda tem mais 2 anos para administrar. Então nós não podemos fazer tudo no primeiro ano. E aí, se começa a vir umas boas negociações, aí a torneira lá de Brasília começa a ser aberta para Sete Lagoas. Aí você já está estruturado, não otimista, mas também não pessimista. Mas, na real, a Câmara é equilibrada, o município já começando a equilibrar, e aí eu vou voltar no que você falou. Tem jeito para Sete Lagoas, não está perdido. Porque aí nós acreditamos, sim, que o Márcio Reinaldo tem a capacidade, nós acreditamos que a Câmara tem competência, são bons profissionais, além de vereadores, porque aí você notou o que nós falamos aqui. Cada um é bem atualizado naquele setor dele. E quando ela trabalha junto, ela dá uma boa resposta para Sete Lagoas. E aí nós pegamos, por exemplo, quando eu falei com você de SAI, ela não é ingerência dentro agora, não. Ela vem anos e anos. Uma hora tem que estourar. Estourou agora. Por quê? Porque achou que a Ambev vinha, que trazia muito imposto para Sete Lagoas. Esse foi o... Você sabe que a Ambev, ela foi um marco para Sete Lagoas. Porque o que ia se arrecadar com a Ambev, que se contou em arrecadação, não aconteceu. E aí nós vimos o governo federal uma estratégia péssima. E o governo estadual empurra para Sete Lagoas ou para cidades a questão daquilo que é gerência do Estado. E é outra catástrofe, porque aí o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, aí, a parte de luz. Você começa a administrar, mas se você não receber, aí o município tem que bancar. Então, esse equilíbrio precisa ser feito. E eu acho que agora, com essa reunião com a Câmara, o prefeito, eu tenho certeza que hoje ele já está pensando um pouco diferente. Falou, não, realmente a Câmara me deu uma alertada, eu preciso mexer no secretário, eu preciso mexer na estrutura. E se isso acontecer,
aí eu vou dizer que nós vamos ter um feliz ano novo. Que bom, que bom. Aí sim, e estou esperando isso. Eu quero ser esse anunciador da Boas Novas. De tanto ter cobrado esse ano, eu quero ser esse anunciador da Boas Novas. Bom, eu tenho muita expectativa, muita esperança que 2015 teremos um ano excepcional, não vamos ter esses eventos aí no meio do ano, vamos ter vários feriados na segunda e na sexta-feira, são 15, né? Isso aí é um problema. Aí me preocupa. Eles já estão falando que eu na Câmara já vou cortar esse feriado. Falaram que não é Fabrício, não. Já chegaram ao Milton, vai chegar e cortar os feriados. Gente, não sou presidente, não. Fabrício que é presidente. Mas nem vou cutucar ele para cortar. Deixa eu só fazer uma observação, se me permite, Santiago. Vai ser rápido. Tem que ser rápido, nosso tempo está esgotando. Inclusive, já pode ser até a minha colocação final. Você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente otimista, prefiro olhar o problema tentando ver uma solução para ele. Então, a posição que eu tenho com relação até a nossa eleição, né, criou-se uma expectativa muito grande, e eu quero deixar claro aqui para o cidadão: nós não vamos em nenhum momento, Santiago, trabalhar para poder desonerar, prejudicar, barrar, bloquear ou até mesmo negligenciar as necessidades do cidadão. Seja através de um pedido de um cidadão normal que nos procure dentro da Câmara, ou através dos projetos que podem ser apresentados através do plano do Executivo. Só que eu estou dizendo isso daqui porque quando nós falamos na questão do planejamento, nós vamos nos organizar, nós vamos nos planejar. E eu espero que daqui, 6, 8 meses, nós possamos voltar aqui e dizer para o Santiago, vai lá, leva a sua equipe de TV e mostra qual foi as mudanças que nós estamos tentando implementar e aquelas que já foram implementadas. Isso tudo não é para poder prejudicar X, Y, Z, nada disso. É porque nós acreditamos que realmente nós precisamos fazer com que a Câmara seja uma instituição que mantenha o cidadão com otimismo de que as coisas vão melhorar, de que realmente e todas essas discussões que foram abertas e ampliadas aqui durante o programa têm solução, e o papel da Câmara é esse: mostrar para a cidade, para o cidadão, para o Sete Lagoano, aquele que nasceu ou aquele que adotou a cidade como o lugar onde resolveu criar a sua família, que a Câmara é a instituição que defende os princípios dos cidadãos, mas também é aquela que vai de fato e de verdade propor as mudanças que precisam ser feitas. Então eu quis deixar essa mensagem aqui final, justamente porque você falou que o Milton tinha que ser otimista. Nós estamos otimistas. Você disse aí que nós estamos com o pé no acelerador, nós estamos com 10 pés no acelerador, a mesa toda está nessa mesma visão, nesse mesmo ideal. Preferimos acreditar que são muitos desafios, mas que a mesa, junto com os 17 vereadores, tem que ficar claro, os 17 vão ser convidados a participar dessas mudanças, desses planos de discussão, porque ali não é o Fabrício, não é a mesa, ali é a casa do povo, e nós precisamos representar com otimismo e com competência para que o cidadão possa ver na Câmara um novo formato de trabalho. Então o prefeito Márcio Reinaldo pode ficar otimista com você. Lógico, o recado é esse. Não é comigo, com a Câmara. Você é o presidente. Sim. Ou seja, o presidente e o vice. Se você não tiver, ele assume. Nós estaremos... Eu não quero assumir, né? Ele vai estar aí. Nós estaremos voltados, e o nosso compromisso não só... A questão do otimismo, ela pode ser interpretada de uma forma de ambiguidade. Nós estaremos na Câmara imprimindo uma velocidade, um dinamismo, uma otimização de processos para facilitar até, eu acredito, a vida daqueles que vão nos procurar, inclusive do próprio Executivo. Digo isso porque a intenção não é, em nenhum momento, barrar, bloquear, prejudicar. Isso não existe. O papel da Câmara não é esse. Só que nós, por um outro lado, para poder flexibilizar, agilizar e otimizar os processos de quem vai nos procurar, os processos têm que chegar da forma que deveriam. Então, pelo menos já citei aqui para você de antemão alguns pilares que a nova mesa vai estar embasada para poder desempenhar as atividades aí nos próximos 2 anos. Que bom, nossa esperança é muito grande. 10 segundos, mensagem de 2015. Na verdade, eu quero nessa mensagem deixar para vocês: eu quero verdadeiramente 2015 ter um ano novo, mas antes eu preciso ter um Natal cheio de tranquilidade, de paz, de alegria. Por isso a gente bateu muito nesses últimos dias para que
todos tenhamos essa tranquilidade do Natal. E eu desejo para a população de Sete Lagoas, agradeço primeiramente a população por ter nos dado mais um ano, através dos 4 que nos deu, né? Mas eu digo, cada ano nos dá mais um ano para que a gente possa representá-los. E é claro, Deus vai nos abençoando e nós vamos imprimindo esse trabalho, mas nada disso poderia acontecer se não fosse as pessoas que nos apoiaram, ou seja, todos os eleitores de Sete Lagoas, de uma certa forma, ajudam neste momento. Então eu quero desejar a todos um Feliz Natal, dizer que no ano de 2015 nós vamos trabalhar, eu pretendo trabalhar muito mais ainda do que eu trabalhei em 2014, claro que trabalhamos muito. Quero agradecer a minha equipe de gabinete, ali meu assessor até fazendo o nome do pai ali, porque trabalhou, mas vai trabalhar mais. Então assim, e que tenho certeza que ao chegar no ano novo, nós possamos dizer verdadeiramente Feliz Ano Novo, porque Feliz Ano Novo tem que ser com saúde, muito trabalho e claro que o resultado de tudo isso é uma remuneração boa, né? Muito dinheiro ninguém chega. Muito capilé no bolso. Muito capilé não tem jeito, mas pelo menos com aquilo que lhe é necessário. Então, eu quero também pedir a Deus que nos abençoe e abençoe a cada um de nós. Não poderia deixar de fazê-lo, né? Que Deus possa abençoar sua família, sua casa e abençoar e continuar abençoando o nosso gabinete e agradecendo toda a minha equipe e todos que estiveram comigo no ano de 2014. Ok, obrigado. Tudo de bom para você em 2015. Obrigado. Você também, Fabrício, eu desejo muito sucesso. Obrigado, e que você possa escrever uma página muito bacana como presidente da Câmara, 2015-2016. Obrigado, Santiago. A recíproca é verdadeira, né? E eu vou ter os 10 segundos do Milton. Você aguarda, 5, né? Falar nisso só terminar. Você aguarda o meu jornal do ano que vem, tá? Eu quero também, em primeira instância, agradecer a Deus, agradecer a nossa equipe, agradecer aos 17 vereadores que confiaram, né, o voto para que nós pudéssemos, a partir do ano que vem, representá-los enquanto representante da Câmara Municipal e dizer, Santiago, ao cidadão sete-lagoano que o nosso compromisso e o nosso agradecimento, ele não pode ser outro a não ser respaldado na confiança que nos foi dada através dos cidadãos, porque aqui eu não falo nos números, né, que nos colocaram lá, eu não estou me restringindo aos eleitores que nos colocaram lá, mas a todo sete-lagoano. E quero aqui aproveitar esse agradecimento, convidar você que está nos assistindo, que nunca teve interesse de conhecer a instituição Câmara Municipal. Nos dê o privilégio de te receber, mesmo que não seja numa reunião de plenário. Vá lá, a casa é sua, nós estamos ali por mérito de vocês, nós fomos escolhidos para estar ali. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento, que Deus abençoe a cada um de vocês, que 2015 seja um ano não só de realizações, mas também que todos os propósitos estabelecidos possam se cumprir. Que Deus abençoe a todos. Santiago, muito obrigado, é sempre um prazer, viu? Obrigado de verdade. Obrigado, sucesso, obrigado pela entrevista, muito bom. Espero que 2015 esteja de volta aqui, né? Não só vocês dois, mas todos os vereadores, né? Que possam estar conosco aqui, levando a informação através desse bate-papo. Ok? Tá aí, nós encerramos então mais um Santiago Entrevista. E eu acredito que o ano que vem voltamos aí com boas entrevistas também com os vereadores da Câmara de Vereadores de Sete Lagoas. Um abraço para você, até a próxima então. Continue sintonizando o canal 9 TV Sete Lagoas, o canal da cidadania.